Um grande livramento de Deus. Meus irmãos, você já deve ter passado em algum lugar e ter visto assim alguma construção em perigo. Alguém já viu isso? Alguma construção em perigo? De repente começa a cair um pedaço de reboco, uma janela meio esquisita, e dependendo da situação, igual aconteceu aqui há pouco tempo, aqui na Praça Guido, quando vai ficando muito perigoso, até para você passar perto, coloca-se um isolamento. Antes que uma ação seja tomada, vai ali para uma ação pelo menos de alerta. Olha, não passe muito perto porque está perigoso de cair. E se cair, você pode ser atingido, você pode vir a sofrer um dano. Então é colocado um alerta. E o alerta ele serve para o mecanismo de despertamento para quem está vendo, porque aquele lugar ele está em perigo. E cabe a nós que estamos vendo o alerta tomarmos a posição ou a decisão de evitarmos aquele lugar. Quando é algo nosso, cabe a nós tomarmos a atitude de resolver o problema. Se é na minha casa, responsabilidade minha. Se são com as minhas coisas, aí além de eu tomar cuidado para que os outros não se machuquem, eu também tenho que tomar cuidado com os meus para que eles não se machuquem. E dito isso, eu quero trazer à memória e compartilhar com os irmãos uma palavra sobre reforma. Eu quero vos dizer que a reforma é urgente. A reforma ela é urgente. E se nós observarmos o altar, existe uma sinalização no altar. E isso aqui é para trazer à nossa memória, nós precisamos de uma reforma. E a reforma é urgente. Nós precisamos verificar como está o altar do nosso coração e sabermos se Deus ele ainda está no nosso altar. Nós precisamos, a partir do momento de estarmos visualizando um altar sem cadeiras, sem obreiros ali em cima, trazer esta aplicação para o nosso coração e verificar: o seu coração está vazio ou Deus está aí? O seu coração ele está ocupado pelo Senhor ou outras coisas já o ocuparam? E com esta ocupação, quando não é do Senhor, cuidado, precisa de um alerta, precisa rever conceitos, precisa analisar com urgência o que é que está fora do lugar e voltar para a posição. Somos espirituais porque louvamos a Deus. Entendemos pela palavra do Senhor que o nosso espírito, ele se comunica com Deus, mas tomamos decisões humanas. E as nossas decisões humanas podem afetar a nossa vida espiritual e trazer enfermidade ao nosso corpo físico, trazendo prejuízo à nossa casa, ao nosso casamento, aos nossos filhos, à igreja, ao ministério, à sociedade, ao trabalho, nas finanças e tudo quanto mais Deus colocar na minha e na sua mão, as nossas decisões humanas podem afetar todas essas áreas. Quantos me entendem? Digo amém. Amém. Então o Senhor quer falar conosco hoje a respeito de reforma, e a reforma ela é urgente. Ela é urgente. Ezequias, 13º rei de Judá. Os reis, quando eram bons, eles eram comparados ao pai, Davi, assemelhados a ele, um homem segundo o coração de Deus, um homem não sem problemas ou sem defeitos, mas o coração dele agradava a Deus. Então, quando havia um rei bom, ele era comparado ao seu pai, Davi, não sendo biologicamente filho dele, mas a comparação havia a ele. Quando o rei era mau, governava mal, agia mal, ele era comparado a Acabe e outros que deixavam também suas marcas, como costumo dizer, por onde passamos, deixamos a nossa marca.
sempre deixamos algo registrado. O cheiro do seu perfume, a maneira que você cumprimentou ou não, por onde nós passamos, deixamos a nossa marca. Ezequias, ele deixa uma marca tão impressionante em uma de suas ações, que ele vai ser comparado a um feito de Salomão, filho de Davi. Salomão, ele orquestrou um momento onde houve muitos sacrifícios, o povo adorou, o povo ofertou, o povo verdadeiramente se entregou ao Senhor. E Ezequias também, no momento de restauração, o povo atendeu o chamado, o coração quebrantou, o povo veio para junto do movimento e houve muita adoração, houve os sacrifícios, houve a restauração, houve uma grande Páscoa, porque já não estava se fazendo mais. E foi tão grande que a palavra do Senhor vai trazer a comparação como o feito de Salomão. Uma Páscoa como aquela só se ouve como no tempo de Salomão. E Ezequias, ele tem algumas coisas para a gente. Ele é conhecido por sua dedicação à casa do Senhor. Me acompanhe, Paulo. 2 Crônicas, capítulo 31, o versículo 20. Quando falamos de Ezequias, nós precisamos entender que há 3 textos, 3 partes na Bíblia. 2 Reis, a partir do capítulo 18, fala do rei Ezequias. 2 Crônicas, a partir do versículo 29, fala do rei Ezequias. Antes é 2 Reis, capítulo 18. E Isaías, a partir do capítulo 36, fala deste homem. Cada um deles nós temos detalhes específicos, falando da mesma pessoa, do mesmo acontecimento, mas num ponto de vista diferente, e é muito importante para a gente. Então, em 2 Crônicas 31, no capítulo 20 e 21, nós temos aqui dizendo assim: foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Você jamais vai perder por se aplicar às coisas de Deus. Você jamais vai perder algo por se dedicar em servir ao Senhor, em prestar um serviço à casa de Deus. Muitas bênçãos, muitas e muitas bênçãos Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. E Ezequias, ele é bem sucedido pela sua dedicação à casa de Deus. No primeiro mês do seu reinado, as suas primeiras decisões foram abrir os portões da casa de Deus. A situação que estava, o povo já não cultuava mais. No primeiro mês do seu reinado, pastor, mas ele era alguém experiente. Pastor, mas ele é alguém vivido, ele era alguém já que tomava atitude, já tinha experiência de vida. Ezequias tinha 23 anos quando ele começou a reinar. Quem tem 23 anos aqui? Alguém? Por gentileza, alguém com 23? Quase que eu levantei a mão, mas eu estava meio errado a conta. Ninguém? Ele tinha 23 anos quando ele começou a reinar. E no primeiro mês do seu reinado, libera acesso à casa do Senhor. E ele é conhecido também pela sua decisão pelas coisas de Deus. 2 Crônicas 29, os versículos 10 e 11. Com 23 anos, olha a decisão que ele vai tomar. 2 Crônicas 29, verso 10 e 11. Viagem, e por isso não está aqui conosco hoje. Vamos lá então, meus irmãos, adentrar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus também, tá? Por esse testemunho que a minha mãe deu aqui do meu pai. Ele estava fazendo um serviço para mim lá em casa. Sabe aquela escada de abrir? Ela tem 3 travas de segurança, né? Ela tem a alavanca em cima, ela tem aquele tapladozinho que ele trava, e ele ainda tem uma correia que segura. Aquilo abriu tudo. E ele caiu de costas no chão, bateu a cabeça. Foi um grande livramento de Deus. Meus irmãos, você já deve ter passado em algum lugar e ter visto assim alguma construção em perigo. Alguém já viu isso? Alguma construção em perigo? De repente começa a cair um pedaço de reboco, uma janela meio esquisita, e dependendo da situação, igual aconteceu aqui há pouco tempo, aqui na Praça Lido, quando vai ficando muito perigoso, até para você passar perto, coloca-se um isolamento. Antes que uma ação seja tomada, vai ali para uma ação pelo menos de alerta. Olha, não passe muito perto porque está perigoso de cair. E se cair, você pode ser atingido. Você pode vir a sofrer um dano. Então é colocado um alerta.
E o alerta ele serve para o mecanismo de despertamento para quem está vendo, porque aquele lugar ele está em perigo. E cabe a nós que estamos vendo o alerta tomarmos a posição ou a decisão de evitarmos aquele lugar. Quando é algo nosso, cabe a nós tomarmos a atitude de resolver o problema. Se é na minha casa, responsabilidade minha. Se são com as minhas coisas, aí além de eu tomar cuidado para que os outros não se machuquem, eu também tenho que tomar cuidado com os meus para que eles não se machuquem. E dito isso, eu quero trazer à memória e compartilhar com os irmãos uma palavra sobre reforma. Eu quero vos dizer que a reforma é urgente. A reforma ela é urgente. E se nós observarmos o altar, existe uma sinalização no altar. E isso aqui é para trazer à nossa memória, nós precisamos de uma reforma. E a reforma é urgente. Nós precisamos verificar como está o altar do nosso coração e sabermos se Deus ele ainda está no nosso altar. Nós precisamos, a partir do momento de estarmos visualizando um altar sem cadeiras, sem obreiros ali em cima, trazer esta aplicação para o nosso coração e verificar: o seu coração está vazio ou Deus está aí? O seu coração ele está ocupado pelo Senhor ou outras coisas já o ocuparam? E com esta ocupação, quando não é do Senhor, cuidado, precisa de um alerta, precisa rever conceitos, precisa analisar com urgência o que é que está fora do lugar e voltar para a posição. Somos espirituais porque louvamos a Deus. Entendemos pela palavra do Senhor que o nosso espírito, ele se comunica com Deus, mas tomamos decisões humanas. E as nossas decisões humanas podem afetar a nossa vida espiritual e trazer enfermidade ao nosso corpo físico, trazendo prejuízo à nossa casa, ao nosso casamento, aos nossos filhos, à igreja, ao ministério, à sociedade, ao trabalho, nas finanças e tudo quanto mais Deus colocar na minha e na sua mão, as nossas decisões humanas podem afetar todas essas áreas. Quantos me entendem? Digo amém. Amém. Então o Senhor quer falar conosco hoje a respeito de reforma, e a reforma ela é urgente. Ela é urgente. Ezequias, 13º rei de Judá. Os reis, quando eram bons, eles eram comparados ao pai, Davi, assemelhados a ele, o homem segundo o coração de Deus, o homem não sem problemas ou sem defeitos, mas o coração dele agradava a Deus. Então, quando havia um rei bom, ele era comparado ao seu pai, Davi, não sendo biologicamente filho dele, mas a comparação havia a ele. Quando o rei era mau, governava mal, agia mal, ele era comparado a Acabe e outros que deixavam também suas marcas, como costumo dizer, por onde passamos, deixamos a nossa marca. Sempre deixamos algo registrado, o cheiro do seu perfume, a maneira que você cumprimentou ou não, por onde nós passamos, deixamos a nossa marca. Ezequias, ele deixa uma marca tão impressionante em uma de suas ações, que ele vai ser comparado a um feito de Salomão, filho de Davi. Salomão, ele orquestrou um momento onde houve muitos sacrifícios, o povo adorou, o povo ofertou, o povo verdadeiramente se entregou ao Senhor. E Ezequias também, no momento de restauração, o povo atendeu o chamado, o coração quebrantou, o povo veio para junto do movimento e houve muita adoração, houve os sacrifícios, houve a restauração, houve uma grande Páscoa, porque já não estava se fazendo mais. E foi tão grande que a palavra do Senhor vai trazer a comparação como o feito de Salomão. Uma Páscoa como aquela só se ouve como no tempo de Salomão.
E Ezequias, ele tem algumas coisas para a gente. Ele é conhecido por sua dedicação à casa do Senhor. Me acompanhe, Paulo. 2 Crônicas, capítulo 31, o versículo 20. Quando falamos de Ezequias, nós precisamos entender que há 3 textos, 3 partes na Bíblia. 2 Reis, a partir do capítulo 18, fala do rei Ezequias. 2 Crônicas, a partir do versículo 29, fala do rei Ezequias. Antes é 2 Reis, capítulo 18. E Isaías, a partir do capítulo 36, fala deste homem. Cada um deles nós temos detalhes específicos, falando da mesma pessoa, do mesmo acontecimento, mas num ponto de vista diferente, e é muito importante para a gente. Então, em 2 Crônicas 31, no capítulo 20 e 21, nós temos aqui dizendo assim: foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Você jamais vai perder por se aplicar às coisas de Deus. Você jamais vai perder algo por se dedicar em servir ao Senhor, em prestar um serviço à casa de Deus. Muitas bênçãos, muitas e muitas bênçãos Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. E Ezequias, ele é bem sucedido pela sua dedicação à casa de Deus. No primeiro mês do seu reinado, as suas primeiras decisões foram abrir os portões da casa de Deus. A situação que estava, o povo já não cultuava mais. No primeiro mês do seu reinado, pastor, mas ele era alguém experiente. Pastor, mas ele é alguém vivido, ele era alguém já que tomava atitude, já tinha experiência de vida. Ezequias tinha 23 anos quando ele começou a reinar. Quem tem 23 anos aqui? Alguém? Por gentileza, alguém com 23? Quase que eu levantei a mão, mas eu estava meio errado a conta. Ninguém? Ele tinha 23 anos quando ele começou a reinar. E no primeiro mês do seu reinado, libera acesso à casa do Senhor. Ele é conhecido também pela sua decisão pelas coisas de Deus. 2 Crônicas 29, os versículos 10 e 11. Com 23 anos, olha a decisão que ele vai tomar. 2 Crônicas 29, verso 10 e 11. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o... Quantos anos ele tinha? 23. Quantos anos você espera chegar para fazer uma verdadeira aliança com Deus? Você está esperando chegar em qual posição para poder fazer uma verdadeira aliança com Deus? Tem que acontecer o que mais para fazer uma verdadeira aliança? O Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. O próximo: meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incensos. Aqui ele está falando para os sacerdotes, aqui ele está falando para os levitas, ele está dizendo para eles assim: assumam a posição que é de vocês, porque vocês foram chamados para servir. E ele, Ezequias, dizendo: e eu estou tomando a minha posição. Eu vou fazer uma aliança com Deus, para que o furor da sua ira se afaste. Maridos, nós podemos fazer uma aliança com o Senhor, para que, se houver alguma coisa de errado dentro da nossa casa, Deus venha afastar todo o mal. Mulheres, vocês podem fazer uma aliança com o Senhor, para que, se porventura houver alguma coisa dentro de seus lares que esteja perturbando, inquietando, trazendo guerra, Deus venha mudar o quadro da situação. Filhos, vocês podem fazer uma aliança com o Senhor, para que, se houver alguma coisa na sua casa que está fora do lugar, que está torto, Deus venha mudar a realidade. Quantos creem nessa palavra? Hoje é a noite de você tomar a mesma decisão que Ezequias tomou. Ezequias, ele também é conhecido